Pai amado, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença exatamente como estou. Eu não preciso esconder o que existe dentro do meu coração, porque antes mesmo que uma palavra chegue aos meus lábios, Tu já conheces os meus pensamentos. Tu sabes do peso que eu carreguei durante este dia. Tu viste cada preocupação que tentei esconder atrás de um sorriso. Tu conheces as lágrimas que talvez ninguém tenha visto e ouves até mesmo os suspiros que eu não consegui transformar em oração. Senhor, eu confesso que existem momentos em que meu coração parece cansado demais. Minha mente não consegue parar. Quando a casa fica em silêncio e a noite chega, os problemas parecem ganhar uma voz ainda maior. As dúvidas aparecem, o medo do amanhã tenta ocupar meus pensamentos, as lembranças machucam, as incertezas me visitam e eu começo a imaginar situações que talvez nunca aconteçam. Mas nesta noite, eu não quero alimentar o medo, eu quero alimentar a minha fé. Por isso, antes mesmo de fechar os meus olhos para descansar, eu escolho abrir o meu coração diante de Ti. Eu reconheço que sozinho eu não consigo encontrar a paz que tanto procuro. Posso tentar controlar tudo ao meu redor, posso fazer planos, buscar respostas e lutar com todas as minhas forças, mas existe um lugar da minha alma que somente a Tua presença consegue alcançar. A Tua palavra me lembra, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar diante de Ti, em oração e súplicas, tudo aquilo que ocupa o meu coração. E a promessa não é que todos os problemas desaparecerão imediatamente. A promessa é que a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. É exatamente essa paz que eu peço agora. Não uma paz baseada nas circunstâncias, porque eu sei que algumas batalhas ainda continuarão quando o sol nascer. Eu peço a paz que vem da certeza de que Tu permaneces comigo. A paz que continua firme, mesmo quando eu ainda não enxergo a resposta. A paz que acalma a alma, mesmo quando o caminho parece incerto. Senhor, enquanto esta oração começa, ajuda-me a diminuir o ritmo dos meus pensamentos. Que cada palavra seja como um abraço do Teu amor sobre a minha vida. Que todo o peso que eu trouxe até aqui comece, pouco a pouco, a ser colocado aos Teus pés. Nesta noite eu não quero dormir apenas porque meu corpo está cansado. Eu quero descansar porque escolhi confiar em Ti. Recebe esta oração, Pai. Permanece comigo durante cada instante deste momento. Fala ao meu coração através da Tua palavra e transforma esta noite em um encontro profundo com a Tua presença. Pai querido, agora que aquietei um pouco a minha alma diante de Ti, eu quero abrir completamente o meu coração. Tu conheces cada detalhe da minha vida, mas existe algo precioso quando eu mesmo escolho colocar diante de Ti aquilo que tem me machucado. Hoje, eu não quero esconder minhas preocupações, nem fingir que sou mais forte do que realmente sou. Eu quero ser sincero diante de Ti, porque sei que Tu acolhes aqueles que se aproximam com um coração humilde. Senhor, quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho? Quantas noites eu perdi o sono pensando em situações que estavam completamente fora do meu controle? Eu fiquei imaginando respostas, criando cenários, tentando encontrar soluções para problemas que pareciam grandes demais para mim. Enquanto isso, meu coração foi ficando cada vez mais cansado. Mas nesta noite, eu reconheço que existe um limite para as minhas forças. Eu não consigo controlar o amanhã. Eu não consigo mudar o passado. Eu não consigo conhecer tudo o que está por vir. Somente Tu és o Deus que vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Por isso, Pai, eu escolho fazer aquilo que tantas vezes esqueço, entregar tudo em Tuas mãos. Eu entrego minhas preocupações,
com a minha família. Entrego as situações que ainda não encontrei solução. Entrego meus medos, minhas inseguranças e até aquelas perguntas que permanecem sem resposta. Tu conheces cada sonho que ainda não se realizou e também conheces as lágrimas que nasceram das decepções que vivi. A tua palavra diz, em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa! Tu não me convidas a carregar esse peso por mais uma noite. Tu me convidas a lançá-lo sobre ti, porque o teu cuidado nunca falha. Senhor, ajuda-me a acreditar verdadeiramente nisso, porque muitas vezes eu digo que entreguei, mas continuo segurando o peso dentro do meu coração. Eu oro, mas logo depois volto a alimentar a preocupação. Eu confio por alguns instantes, mas permito que o medo ocupe novamente o espaço que pertence à fé. Nesta noite eu quero agir de maneira diferente. Tudo aquilo que está roubando a minha paz, eu coloco diante de ti. Cada preocupação que insiste em voltar aos meus pensamentos, eu entrego nas tuas mãos. Cada situação impossível aos meus olhos, eu confio ao Deus para quem nada é impossível. Eu sei que nem sempre compreenderei os teus caminhos. Haverá momentos em que o silêncio parecerá longo. Haverá dias em que eu ainda não enxergarei a resposta que tanto espero. Mas a tua palavra me ensina que tu permaneces fiel em todo o tempo. Mesmo quando eu não consigo perceber, tu continuas trabalhando. E essa verdade muda tudo. Porque o que parecia abandono pode ser apenas uma parte do caminho que tu estás construindo. O que hoje parece atraso pode estar sendo preparado no tempo perfeito da tua vontade. Nem toda porta fechada significa rejeição. Muitas vezes, ela é proteção que ainda não consigo compreender. Por isso, Pai, eu descanso nesta certeza. Enquanto eu durmo, tu continuas acordado. Enquanto minhas forças se renovam no descanso, tu permaneces sustentando todas as coisas pelo teu poder. Não existe uma única preocupação minha que passe despercebida aos teus olhos. Então, nessa noite, eu escolho soltar aquilo que tentei controlar por tanto tempo. Eu deixo aos teus pés aquilo que não cabe em minhas mãos. E pouco a pouco, sinto meu coração respirar novamente. Porque a verdadeira paz não nasce quando tenho todas as respostas. Ela nasce quando lembro que minha vida está segura em tuas mãos. Pai amado, enquanto continuo nesta oração, eu percebo que muitas vezes o meu coração está cansado, porque passei tempo demais olhando para os problemas e tempo de menos contemplando quem tu és. As circunstâncias mudam rapidamente. As notícias mudam. As pessoas mudam. Os sentimentos também mudam. Mas tu permaneces o mesmo. A tua fidelidade não diminui quando as minhas forças acabam, e o teu amor não depende dos meus acertos ou dos meus dias mais difíceis. Nesta noite, eu escolho voltar os meus olhos para ti. A tua palavra, no Salmo 23, começa com uma declaração tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, eu não quero repetir essas palavras apenas por conhecê-las. Quero permitir que elas encontrem lugar dentro do meu coração. Se tu és o meu pastor, então eu não estou caminhando sozinho. Se tu és o meu pastor, então existe alguém guiando cada passo da minha vida, mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho completo. Se tu és o meu pastor, então eu posso descansar, porque as minhas ovelhas não dependem apenas da própria força para encontrar alimento, proteção e direção. Elas dependem do cuidado daquele que as conduz. Senhor, quantas vezes tenho vivido como se tudo dependesse exclusivamente de mim? Eu me esforço além do limite. Tento prever cada dificuldade. Carrego responsabilidades que nem sequer colocaste sobre os meus ombros. E sem perceber,
vou permitindo que o medo ocupe o lugar da confiança. Perdoa-me por isso. Ensina-me a viver como alguém que realmente acredita que pertence ao bom pastor. O salmista continua dizendo que tu me fazes repousar em pastos verdejantes e me conduzes para junto das águas tranquilas. Que imagem preciosa! Antes mesmo de falar sobre vitórias, conquistas ou respostas, a tua palavra fala de descanso. Isso me mostra que o teu desejo não é apenas levar-me ao destino certo, mas cuidar da minha alma durante toda a caminhada. Pai, talvez eu tenha chegado até esta oração emocionalmente exausto. Talvez ninguém perceba o quanto estou lutando por dentro. Há dias em que continuo cumprindo minhas responsabilidades, sorrindo para as pessoas e seguindo minha rotina, mas somente tu conheces o cansaço escondido no meu coração. E justamente por conheceres tudo isso, tu me convidas a repousar na tua presença. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o pastor continua ao meu lado. Mesmo que eu atravesse momentos de incerteza, tu permaneces comigo. Mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, tu permaneces comigo. Mesmo que existam lágrimas que ninguém mais conhece, tu permaneces comigo. Que esta verdade se torne maior do que qualquer preocupação que tente roubar o meu sono nesta noite. Senhor, ajuda-me a compreender que descansar em Ti não significa desistir da vida, nem abandonar minhas responsabilidades. Significa reconhecer que existe um Deus soberano conduzindo a minha história com sabedoria perfeita. Significa caminhar um dia de cada vez, confiando que Tu já estás no amanhã antes mesmo de eu acordar. Eu entrego a Ti os meus planos. Entrego aquilo que deu certo e também aquilo que ainda parece quebrado. Entrego os sonhos que permanecem vivos e as decepções que ainda machucam. Nada está escondido dos teus olhos. Enquanto meu corpo repousa nesta noite, que a minha alma também encontre descanso. Que eu não adormeça dominado pelo medo, mas envolvido pela certeza de que o bom pastor vela por mim. Assim como um pastor não abandona suas ovelhas durante a noite, eu creio que tu permaneces cuidando da minha vida em cada instante, mesmo quando meus olhos se fecharem. E essa certeza acalma o meu coração de uma maneira que nenhuma resposta humana seria capaz de fazer. Pai amado, eu reconheço que existem noites em que o silêncio parece pesado. São noites em que o coração faz perguntas que a mente não consegue responder. Noites em que o medo tenta crescer, em que a ansiedade bate à porta da alma e em que as preocupações parecem maiores do que realmente são. É justamente nesses momentos que eu mais preciso lembrar de quem Tu és, porque a Tua presença não depende daquilo que eu sinto. Mesmo quando as minhas emoções oscilam, Tu permaneces firme. Mesmo quando a minha fé parece pequena, Tu continuas sendo o Deus Todo-Poderoso. Mesmo quando eu não consigo perceber o Teu agir, Tu nunca deixaste de trabalhar. Senhor, livra-me do engano de pensar que o Teu silêncio significa ausência. Quantas vezes, por não enxergar respostas imediatas, meu coração começou a imaginar que eu estava sozinho. Mas a Tua palavra mostra o contrário. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Tu dizes: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que essas palavras encontrem abrigo dentro da minha alma nesta noite. Eu não quero permitir que o medo fale mais alto do que as Tuas promessas. Quando eu olhar para o futuro e sentir insegurança, lembra-me de que Tu já estás lá. Quando eu pensar nas dificuldades que ainda preciso enfrentar, ajuda-me a recordar que nunca enfrentei uma única batalha sem que a Tua mão estivesse me sustentando.
Quando o inimigo tentar convencer meu coração de que não existe esperança, faz-me lembrar que a minha esperança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Pai, eu também coloco diante de Ti os medos que muitas vezes não conto para ninguém, a preocupação com aqueles que amo, o receio de perder pessoas importantes, o medo de não conseguir vencer determinadas lutas, a insegurança diante das mudanças da vida. Tu conheces cada um deles antes mesmo que eu consiga colocá-los em palavras. E ainda assim, Tu não me rejeitas. Tu me recebes com amor, com paciência e com misericórdia renovada. Obrigado porque não preciso aparentar uma força que não tenho. Posso chegar diante de Ti exatamente como estou, sabendo que és um pai que acolhe seus filhos. Jesus mesmo nos convida, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, a ir até Ele quando estamos cansados e sobrecarregados. Ele promete descanso para a alma, não porque a caminhada será sempre fácil, mas porque caminharemos ao lado dele. É esse descanso que eu desejo experimentar agora. Que a Tua paz entre nos lugares do meu coração, onde a ansiedade tentou construir morada. Que a Tua luz alcance os pensamentos que ficaram escurecidos pelo medo. Que a Tua verdade silencie todas as mentiras que tentam dizer que eu não vou conseguir. Eu escolho acreditar que a minha história continua nas Tuas mãos. Escolho acreditar que cada lágrima que derramei foi vista por Ti. Escolho acreditar que nenhuma oração feita com sinceridade caiu no vazio. Escolho acreditar que o Teu tempo continua perfeito, mesmo quando eu ainda não consigo compreendê-lo. Pai, enquanto a noite avança e o meu corpo se prepara para descansar, ajuda-me também a descansar espiritualmente. Que eu não leve para o travesseiro um peso que o Senhor nunca pediu que eu carregasse. Ensina-me a deixar aos Teus pés aquilo que excede as minhas forças. Porque eu sei que amanhã trará novos desafios, mas também sei que amanhã a Tua graça será nova, assim como foi hoje e como continuará sendo todos os dias da minha vida. Então, antes de fechar os meus olhos, eu faço uma escolha consciente. Em vez de alimentar o medo, eu alimento a confiança. Em vez de imaginar o pior, eu lembro da Tua fidelidade. Em vez de permitir que a ansiedade conduza meus pensamentos, eu permito que a Tua palavra conduza o meu coração. E assim, envolvido pelo Teu amor e sustentado pela Tua presença, eu encontro a coragem para descansar, sabendo que aquele que guarda Israel não dorme nem cochila, conforme declara o Salmo 121. Pai amado, eu continuo na Tua presença, porque sei que este é o melhor lugar onde posso estar. À medida que esta oração avança, percebo que muitas vezes o que mais rouba a minha paz não é apenas o problema em si, mas a necessidade de entender tudo o que está acontecendo. Eu quero saber quando a resposta chegará. Quero entender por que certas portas se fecharam. Quero descobrir o motivo de algumas perdas, de algumas esperas e de tantos caminhos que parecem não fazer sentido. Mas nesta noite, Senhor, eu reconheço que nem sempre preciso de todas as respostas para descansar. Eu preciso da certeza de que Tu estás comigo. Perdoa-me pelas vezes em que condicionei a minha paz ao fim das dificuldades. Quantas vezes pensei, quando esse problema passar, então vou descansar. Quando aquela notícia chegar, então meu coração ficará tranquilo. Quando tudo voltar ao normal, então conseguirei dormir em paz. Mas a Tua palavra me ensina algo muito diferente. O profeta Isaías escreveu no capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Essa paz não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce quando o meu coração escolhe confiar em Ti.
Pai, ajuda-me a viver essa verdade, porque confiar nem sempre é fácil. Há dias em que tudo dentro de mim quer assumir o controle. Quero resolver aquilo que não depende de mim. Quero acelerar aquilo que ainda está no teu tempo. Quero enxergar o caminho inteiro, quando tu me convidas apenas a dar o próximo passo. Mas tu nunca prometeste mostrar toda a estrada de uma só vez. Tu prometeste estar comigo em cada passo, e isso é suficiente. Senhor, lembro-me de como os discípulos atravessavam o mar da Galileia quando uma grande tempestade se levantou. O vento soprava com força, as ondas invadiam o barco e eles acreditavam que tudo estava perdido. Enquanto isso, Jesus permanecia no barco. A tempestade era real. O medo deles também era real. Mas havia uma verdade ainda maior. O Salvador estava presente. Pai, quantas vezes a minha vida parece esse barco? As circunstâncias me fazem pensar que tudo está fora de controle. As ondas da preocupação batem contra o meu coração e eu começo a imaginar que não conseguirei continuar. Então lembra-me desta cena das Escrituras. O mesmo Jesus que estava naquele barco continua sendo o meu Senhor. Ele continua tendo autoridade sobre aquilo que me assusta. Ele continua sendo maior do que qualquer tempestade que eu enfrente. Mesmo quando o vento ainda sopra, a sua presença muda completamente a maneira como atravesso a noite. Por isso, eu não quero alimentar pensamentos que aumentem o meu medo. Quero alimentar a lembrança da tua fidelidade. Quero olhar para trás e perceber quantas vezes pensei que não conseguiria seguir em frente. E mesmo assim, tu me sustentaste. Quantas lágrimas já secaste. Quantas portas abriste no tempo certo. Quantos livramentos aconteceram sem que eu sequer percebesse. Se tu nunca me abandonaste até aqui, por que me abandonarias agora? Tu és o mesmo Deus que esteve comigo nos dias de alegria e também nos dias de dor. O mesmo Deus que ouviu minhas primeiras orações continua ouvindo esta oração nesta noite. Então, eu escolho descansar. Descansar não porque entendi todos os teus planos, mas porque conheço o teu caráter. Descansar não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque sei que tu és bom, justo e fiel. Descansar não porque o amanhã deixou de ser incerto, mas porque o meu amanhã continua seguro nas tuas mãos. Que essa verdade envolva o meu coração como um cobertor em uma noite fria, que ela silencie a ansiedade e fortaleça a minha confiança. E que, ao fechar os meus olhos daqui a pouco, eu faça isso com a serenidade de quem sabe que o Deus que governa o universo também cuida, com amor, dos menores detalhes da minha vida. Pai amado, eu percebo que nem sempre são apenas as preocupações que tiram a minha paz. Muitas vezes é o peso da culpa. São palavras que eu gostaria de não ter dito. São atitudes das quais me arrependo. São oportunidades que desperdicei. São pecados que entristeceram o meu coração e que, por vezes, tentam me convencer de que não sou digno de me aproximar de ti. Mas eu te agradeço porque a tua palavra me ensina que a tua graça é maior do que as minhas falhas. Nesta noite, eu não quero esconder nada de ti. Não quero justificar os meus erros, nem procurar desculpas para aquilo que sei que não te agradou. Eu quero apenas me colocar diante de ti com sinceridade, reconhecendo que preciso da tua misericórdia todos os dias. A tua palavra declara, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa! O perdão que tu ofereces não depende do quanto eu consigo reparar o passado. Ele é fruto da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Foi ali que o preço pelos meus pecados foi pago.
foi ali que encontrei a esperança de começar novamente. Por isso, Pai, eu confesso diante de Ti aquilo que pesa sobre a minha consciência. Tu conheces os pensamentos que não foram bons. Conheces as atitudes impacientes, as palavras ditas sem amor, os momentos em que deixei o medo falar mais alto do que a fé, as ocasiões em que confiei mais em mim mesmo do que em Ti. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração. Renova a minha mente. Não permitas que eu carregue para esta noite um peso que Jesus já levou sobre si. Se existe alguém que eu preciso perdoar, ajuda-me também. Eu sei que guardar ressentimento é como manter uma ferida aberta. Às vezes, a dor foi profunda. Às vezes, fui ferido por pessoas em quem confiava. Talvez eu ainda não consiga esquecer completamente o que aconteceu, mas hoje eu te peço que me ensines o caminho do perdão. Eu não quero que a amargura encontre espaço dentro do meu coração. Eu quero que o teu amor ocupe esse lugar. Também te peço perdão pelas vezes em que fui duro comigo mesmo. Quantas vezes me condenei por erros que já havia colocado diante de Ti? Quantas vezes duvidei do Teu perdão, como se o meu passado fosse maior do que a Tua graça? Mas nesta noite eu escolho acreditar na Tua palavra. Se Tu me perdoaste, eu não preciso continuar vivendo como alguém preso às correntes da culpa. Se Tu lançaste os meus pecados para longe, eu não preciso trazê-los de volta todas as noites. Que o meu coração encontre descanso na certeza de que, em Cristo, existe perdão, restauração e uma nova oportunidade de caminhar contigo. Senhor, forma em mim um coração semelhante ao de Jesus, um coração humilde para reconhecer os próprios erros, misericordioso para perdoar quem falhou comigo e disposto a recomeçar sempre que for necessário. Que, ao acordar amanhã, eu não carregue o peso das culpas de ontem, mas a alegria de saber que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como declara o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Obrigado porque não sou sustentado pela minha perfeição, mas pelo Teu amor. Não sou recebido pela força das minhas obras, mas pela Tua infinita graça. E é nessa graça que escolho repousar esta noite. Pai amado, enquanto esta oração se aproxima do fim, eu sinto meu coração mais tranquilo do que quando comecei. Não porque todas as minhas perguntas foram respondidas, nem porque todos os problemas desapareceram, mas porque a Tua presença trouxe paz à minha alma. E eu quero permanecer nessa paz enquanto o meu corpo descansa durante esta noite. Senhor, eu entrego este momento completamente em Tuas mãos. Assim como uma criança encontra segurança quando sabe que seu pai está por perto, eu também quero descansar, sabendo que Tu permaneces comigo. Mesmo quando os meus olhos se fecharem, os Teus continuarão atentos sobre a minha vida. A Tua palavra declara no Salmo 121 que aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Que verdade maravilhosa para guardar no coração antes de dormir. Eu preciso descansar, porque sou limitado. Minhas forças chegam ao fim. Meu corpo precisa de repouso, mas Tu nunca te cansas. Enquanto eu durmo, Tu continuas sustentando o universo com o Teu poder. Enquanto eu descanso, Tu continuas governando todas as coisas com perfeita sabedoria. Por isso, eu não preciso permanecer acordado tentando controlar aquilo que pertence somente a Ti. Nesta noite, eu entrego nas Tuas mãos a minha casa. Que a Tua paz habite este lugar. Que todo o ambiente seja tomado pela serenidade que vem da Tua presença. Abençoa cada pessoa que mora comigo. Se alguém da minha família também está enfrentando lutas, alcança essa vida com o Teu amor. Se existe alguém distante de Ti, continua trabalhando nesse coração, porque eu sei que Tu és poderoso para transformar histórias. Eu também coloco diante de Ti aqueles que amo e que neste momento
talvez estejam em outro lugar. Guarda seus caminhos, livra-os do mal, concede-lhes sabedoria, saúde e proteção, que eles também experimentem a tua paz nesta noite. Pai, se amanhã houver desafios, prepara o meu coração desde agora. Se houver decisões importantes, concede-me discernimento. Se houver portas que precisam se abrir, faz acontecer segundo a tua vontade. E, se algumas portas permanecerem fechadas, ajuda-me a confiar que os teus planos são sempre melhores do que os meus. Eu não conheço o futuro, mas conheço aquele que segura o futuro em suas mãos. Essa verdade é suficiente para que eu possa descansar. Lembro-me das palavras do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa seja a realidade desta noite. Que eu me deite em paz, que eu adormeça em paz, que eu desperte renovado pela tua graça. Afasta de mim toda a ansiedade que tente voltar enquanto fecho os olhos. Se pensamentos de medo aparecerem, lembra-me das tuas promessas. Se a preocupação tentar ocupar novamente a minha mente, faz-me recordar que eu já entreguei tudo nas tuas mãos durante esta oração. Eu não quero pegar de volta aquilo que confiei ao Senhor. Ensina-me a descansar verdadeiramente. Ensina-me a confiar sem reservas. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sabendo que a cada amanhecer, a tua misericórdia se renova sobre a minha vida. Obrigado, Pai, porque nunca estive sozinho. Mesmo nos dias em que pensei que o Senhor estivesse em silêncio, tu continuavas trabalhando. Mesmo nas noites em que chorei, sem que ninguém soubesse, tu recolheste cada lágrima. Mesmo quando minhas forças falharam, a tua mão permaneceu firme, sustentando-me com amor e fidelidade. Agora eu descanso nessa certeza. Entrego-te o meu coração, os meus sonhos, as minhas preocupações, a minha família, o meu amanhã e toda a minha vida. Que esta noite seja marcada pela tua paz. Que o meu sono seja tranquilo. Que o meu coração permaneça seguro em ti. E se o Senhor permitir que eu acorde para um novo dia, que eu me levante com gratidão, disposto a viver para a tua glória, lembrando que a tua bondade me acompanhou durante toda a noite e continuará comigo em cada passo que eu der. Eu oro com fé, descanso com confiança e entrego tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.